Sexta-feira, 18 de julho de 2025, bem-vindos à nossa primeira edição do dia. Hoje, o foco da nossa edição é tentar entender um pouco como o João Campos, prefeito do Recife, está se posicionando como uma alternativa, talvez, à polarização política que a gente vê no Brasil. Isso. Os materiais que a gente recebeu, entrevistas, alguns artigos, sugerem uma abordagem que parece combinar uma gestão com resultados bem concretos, diálogo social e o que algumas fontes chamam até de inovação democrática. Exatamente. A gente vai, então, mergulhar um pouco nessa construção. Temos fontes que detalham bem a trajetória dele, sabe? A formação em engenharia, a herança política familiar, que é bem conhecida. Sim, é um nome de peso, né? Filho de Eduardo Campos, neto de Ana Arraes. Bisneto de Miguel Arraes. Uma linhagem forte lá em Pernambuco. Mas o interessante que as leituras apontam é como ele parece buscar uma identidade própria, sabe? Para além do sobrenome. Certo. E como isso se reflete na prática? Bom, o ponto central que emerge desses materiais é essa tentativa de validar a política pela entrega, pela mudança palpável na vida das pessoas. E essa validação parece ter funcionado lá no Recife, né? Ele foi reeleito com quase 80% dos votos. É um número muito expressivo. Muito expressivo. Principalmente se a gente olha para o cenário nacional, onde muitas capitais foram para centro-direita ou para nomes mais conservadores. Como é que as fontes explicam essa performance dele? Olha, as análises indicam uma combinação de coisas. Primeiro, essa percepção de que ele entende que o legado, embora importante, não basta, né? A legitimidade, segundo essa visão, tem que ser conquistada no dia a dia. Na prática. Na prática. Com foco claro em justiça social, iniquidade, os artigos falam muito de uma presença constante nas comunidades, buscando um diálogo direto, sabe? E essa ideia de inovação democrática que apareceu? O que as fontes dizem sobre isso na gestão dele? É algo mais concreto ou fica no discurso? Então, as fontes mencionam isso mais como um princípio, talvez, do que um programa super detalhado. A ideia que parece transparecer é usar ferramentas de gestão, tecnologia, não só para ser eficiente, mas para tentar aumentar a participação, a transparência. Entendi. Aproximar o governo das pessoas? Isso, das demandas reais, principalmente nas periferias. Mas assim, os exemplos mais concretos nos materiais que a gente viu focam mesmo nas entregas físicas sociais. Faz sentido. Então, a ênfase maior está na gestão, que produz resultado visível, né? Usar a máquina pública para intervir no cotidiano. Isso me lembra uma crítica que ele faz, que aparece em algumas entrevistas, sobre uma parte da esquerda. Correto. Ele critica, segundo essas fontes, o que ele perceberia como um excesso de discurso em alguns setores progressistas, sabe? Meio desconectado da capacidade de implementar políticas públicas que funcionem na prática. A argumentação que aparece é que, às vezes, pautas sociais importantes acabam ficando só na retórica, ou pior, né, sendo implementadas por gestões de centro ou direita, por falta de, digamos, pragmatismo de setores da esquerda. E como é que isso se reflete lá na prefeitura? Além das obras que sempre são citadas, né, em morros, escolas de tempo integral, creches, o que mais as fontes destacam como exemplo dessa gestão mais concreta? Um exemplo que vários artigos exploram bastante é o programa Embarque Digital. Já ouviu falar? Já vi menções, sim. É aquele de tecnologia. Exato. Ele oferece bolsas para formação superior gratuita na área de tecnologia, principalmente para jovens de baixa renda. E depois conecta essa garotada com o mercado de trabalho local, lá o Porto Digital. Interessante. As fontes apresentam isso como um modelo dessa abordagem dele. Junta inclusão social, educação, inovação e, claro, geração de emprego e renda. E com um foco bem específico, né? Jovens de periferia. Ou seja, não é só um assistencialismo, é uma aposta em capacitar, em dar autonomia, é isso? Exatamente. A leitura que está presente nos materiais é essa. Essa busca por diálogo com jovens, com mulheres que são chefes de família, lideranças comunitárias e o foco em políticas como essa do embarque digital ou a urbanização de áreas de risco, né? Tudo isso é interpretado como uma estratégia para ampliar a base dele. Para mostrar serviço, como você disse. Para mostrar que um governo progressista pode
e, na visão dele, deve entregar resultado prático, melhorar a qualidade de vida, principalmente de quem mais precisa. A tese central parece ser essa. Política se legitima com entrega. Essa combinação, então, de pragmatismo na gestão, foco em resultado que a pessoa vê, sente, né? E um discurso progressista mais adaptado a essa prática parece ser o núcleo da estratégia do João Campos, pelo menos como está descrito nas fontes que a gente analisou para essa edição. Precisamente, é como se fosse uma tentativa de responder à polarização, não com mais ideologia pura, digamos assim, mas com uma demonstração de capacidade administrativa, só que alinhada a princípios de justiça social. Fica então essa imagem, né? Uma liderança jovem tentando trilhar um caminho próprio, buscando equilibrar a herança política com uma gestão mais moderna e esse foco social bem marcado. Os materiais sugerem que é um modelo em construção. Sim, com certeza. E a questão que fica um pouco no ar, com base nessas leituras, é se essa fórmula, que parece funcionar bem lá no Recife, teria, digamos, capacidade de inspirar ou de ser replicada em outros cenários no Brasil, né? Cenários talvez mais complexos, mais polarizados ainda. Essa é a grande pergunta, né? O que o futuro reserva para essa abordagem? As fontes deixam isso em aberto. Perfeito. Vamos fazer uma pausa rápida, então? 1 minutinho e a gente já volta. Estamos de volta e agora, nesta parte da nossa edição, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né, no posicionamento político do João Campos, o prefeito do Recife. Isso. Temos fontes bem interessantes aqui que detalham a trajetória, as estratégias dele. O foco principal vai ser em como ele lida com a comunicação digital, que é bem forte, e também como ele constrói as alianças institucionais dele. Exato. E a postura frente à extrema-direita e como ele articula isso tudo pensando já num cenário mais amplo, nacional. É interessante observar essa transição, né? Como uma figura que começa localmente e ganha essa ressonância nacional. Pois é. A gente vai ver a visão dele sobre o que ele chama de centro democrático, os desafios que ele enxerga para a esquerda, principalmente na era digital, e, claro, a estratégia dele diante da oposição bolsonarista. O que mais chama atenção nas fontes é justamente isso, como essa atuação lá de Recife, de repente, ganhou uma projeção bem maior. Colocando ele nesse debate sobre a reconstrução do campo progressista no Brasil. Exatamente. Perfeito. Então vamos começar pela comunicação digital. Os números são impressionantes. As fontes falam em mais de 3,2 milhões de seguidores no total. E 2,4 milhões só no Instagram. É o prefeito mais seguido do país, né? É muita gente. Mas, como você disse, número é só uma parte da história, certo? A estratégia por trás aqui conta. Sem dúvida, o diferencial que as fontes apontam é justamente esse. Não é só, divulgar obra ou ação da prefeitura. É um uso das redes para prestar contas, de um jeito bem direto, sabe? Ele chega a admitir erros publicamente, o que não é tão comum. E manter um diálogo mais acessível, quase cotidiano, assim. Parece que ele busca uma conexão mais pessoal mesmo. Isso, e aí entra a crítica que ele mesmo faz, segundo os materiais que a gente viu, sobre um certo atraso da esquerda em dominar essa linguagem digital. Assim, ele menciona isso, né? Que a direita soube ocupar melhor esse espaço, talvez com mais empatia, com uma linguagem mais própria. Exato, ele argumenta que não basta estar lá, tem que saber comunicar de forma eficaz, e ele vê isso como um desafio central para o campo progressista se reconecte com as pessoas. É uma autocrítica interessante vindo de dentro. Falando em conexão, outro ponto que as fontes destacam bastante é a questão da escuta. Mencionam um esforço ativo para dialogar com grupos que historicamente ficam mais à margem, né? Sim, tipo movimentos culturais, coletivos de periferia, a população LGBT+, conselhos de bairro, mães de periferia. Uma gama bem ampla. E o ponto-chave aqui que as fontes ressaltam é que essa escuta não é só para constar, sabe? Ela se traduz em coformulação de política pública e na alocação de recursos também. A cultura popular, por exemplo, é tratada como algo estruturante nessa visão de gestão compartilhada. É uma busca por um pacto democrático mais, digamos, concreto com a cidade. Isso tudo leva a gente para o posicionamento político mais amplo dele. Ele critica abertamente a extrema-direita, né? Classifica como uma ameaça real às instituições. Sim, ele é bem vocal quanto a isso e faz uma distinção clara em relação à extrema-esquerda. Como assim? Ele argumenta que, embora a extrema-esquerda possa ser, nas palavras dele, ruidosa,
Ela ainda opera dentro da legalidade, dentro do jogo democrático. Diferente da extrema-direita, que na visão dele flerta com a ruptura. Entendi. E ele critica o centro político também, né? Por relativizar o bolsonarismo. Exato. Ele acha isso um erro grave. Tem até aquela analogia da engenharia que ele usa. Ah, lembro. Da elasticidade da democracia. Isso. Que a democracia aguenta uma certa deformação, mas tem um limite antes de romper. Para ele, esse centro democrático não é ser neutro, ficar em cima do muro. Pelo contrário, é ter um compromisso firme com as instituições, buscar consenso pelo diálogo, mas sem abrir mão de princípios democráticos fundamentais. Não é um centro que ignora ameaças autoritárias para fazer aliança. Essa postura firme dele, principalmente quando rebateu ataques bolsonaristas lá em Recife, defendendo vacina, direitos de minorias, isso parece ter sido um gatilho para a projeção nacional dele. Com certeza, as fontes mostram claramente que essa firmeza gerou apoio de vários setores progressistas pelo Brasil. E aí ele se consolidou como um nome estratégico nessa rearticulação do campo, especialmente no Nordeste, né? Mantendo a articulação com o PSB, que é o partido dele, mas também com o PT. E a experiência na Câmara dos Deputados, antes de ser prefeito, também deve ter ajudado nisso na articulação política. Sim, ele mesmo cita isso como algo formativo, para entender como construir maioria, como negociar. E sobre o futuro, ele foi reeleito com uma votação muito expressiva, mais de 78% dos votos válidos. O PSB está forte em Recife, mas as fontes dizem que ele é cauteloso sobre os próximos passos, tipo candidatura ao governo do estado. Ele parece enfatizar mais a ideia de projetos coletivos, sabe? Construídos com base social forte, em vez de focar só em ambição pessoal. Ele surge assim, meio que desafiando a esquerda a inovar, principalmente no digital, e o centro a alargar o oportunismo, a não relativizar riscos para a democracia. Defendendo uma política mais pragmática, baseada em ação concreta, diálogo? Isso, diálogo constante e presença nos territórios, não no personalismo. Fique então na reflexão, né? A partir do que a gente viu nesta edição das Fontes, nesse cenário tão polarizado, com a democracia meio sob tensão, será que essa abordagem do campus, focada na coerência, na escuta, na construção coletiva, será que isso pode ser um caminho para redesenhar o campo político e talvez reconectar uma parte da sociedade com a política como ferramenta de transformação mesmo? É uma questão importante para a gente pensar. Para quem quiser se aprofundar mais, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também o acesso a outros artigos, tá tudo lá na descrição. Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas e aos sábados ao meio-dia.